Olá, eu sou a Tabata e hoje nós vamos conversar sobre as leituras que eu fiz nesse trimestre, janeiro, fevereiro e março, todos os livros que eu li até agora. Então, gente, eu comecei o ano empolgadíssima, querendo participar de um desafio que estava rolando no Instagram literário Quero Morar numa Livraria, que consistia em ler 7 livros em 7 dias durante a primeira semana de janeiro. É claro que eu não consegui ler os 7 livros em 7 dias, eu sou uma leitora mais lenta, mas ainda assim eu li muito mais do que eu leria no mês por conta desse desafio, então foi bem produtivo. Então, gente, o primeiro livro que eu li em janeiro foi Aura, do mexicano Carlos Fuentes. Esse livro tem um certo tom de realismo fantástico e, apesar de ser bem curtinho, ele consegue envolver o leitor numa atmosfera bem pesada, num clima bem fantasmagórico, bem claustrofóbico. É muito bom. Então, em Aura, a gente vai conhecer um historiador, que eu acho que o nome dele é Felipe, não lembro. E ele tá folheando os classificados do jornal e encontra uma oferta de emprego que parece ter sido feita especialmente para ele. É tudo o que ele precisa, tudo se encaixa com as qualificações dele, é para ele aquela oferta de emprego. Então o Felipe decide ir até o local onde vai acontecer lá, né, onde é a entrevista, digamos assim, de emprego, e ele chega lá e encontra um casarão abandonado. Ele pensa em desistir, fica meio ressabiado, mas ele acaba entrando no casarão, que é cada vez mais escuro, corredor apertado. Ele pensa em voltar, mas ele escuta uma voz chamando ele. Quando ele chega lá, num determinado local, ele encontra a senhora Consuelo, que é quem vai contratá-lo. E a senhora Consuelo explica lá do que se trata o emprego e explica que ele vai ter que passar a morar nesse casarão durante o tempo em que ele estiver trabalhando para ela. E aí ele pensa em desistir, em não ficar lá, porque é um casarão completamente escuro, muito estranho. Mas aí quando ele pensa em desistir, a senhora Consuelo chama a Aura, que é a sobrinha dela, e ele fica completamente encantado pela Aura e passa então a conviver com essas duas mulheres. Ele aceita a oferta de emprego, vai trabalhar lá, e aí ele passa a conviver com a senhora Consuelo e a Aura e a perceber a estranha relação que existe entre essas duas mulheres. É um livro maravilhoso, um terrorzinho show de bola, gostei muito, muito mesmo. Depois de Aura, li então Pedro Páramo, do Juan Rulfo, mais um autor mexicano, mais um livro com realismo fantástico. E aí eu tentei ler nessa de maratona, porque ele é bem curtinho, e tentei ler nessa maratona dos 7 livros em 7 dias, mas esse não é um livro que deve ser lido em um dia. É um livro muito rico, é um livro que tem muita coisa pra gente absorver, então mais pra frente eu quero ler Pedro Páramo de novo. Eu gostei, mas eu acho que eu deixei de pescar muita coisa dele, porque eu li, tipo, tem que ler em um dia, e não é um livro pra isso, é um livro pra você degustar, absorver. Então, mais pra frente eu pretendo reler de novo Pedro Páramo. O terceiro livro que eu li em janeiro foi o incrível A Metamorfose, do Kafka. Gente, esse livrinho é maravilhoso, vai entrar com certeza pros melhores do ano. Ele vai contar a história do caixeiro viajante Gregor Samsa, que um dia acorda de sonhos intranquilos e se vê metamorfoseado em um inseto monstruoso. Então o Gregor, ele era esse caixeiro viajante e ele acorda assim, transformado num inseto. E aí ele era a pessoa que sustentava a família, né? E aí ele tem que se ver obrigado a parar de trabalhar, porque ele não consegue mais fazer coisas simples que ele conseguia. Ele tem que aprender a lidar com o corpo dele, com um novo corpo dele. Tudo muda muito, desde as coisas que ele gosta de comer, a forma como ele se locomove, o corpo dele, tudo. E aí ele tem que aprender a lidar com essa sua nova condição e ainda tem que lidar com a rejeição da família. Ele passa de um ente querido para uma pessoa do qual a família tem asco, tem nojo. Então a gente vê essa coisa da rejeição ao feio. É bem interessante a leitura. É um livro que tem um tema muito pesado, também é bem curtinho, tem um tema muito pesado, mas é uma leitura incrível. Foi uma das melhores do mês de janeiro, com certeza, e vai com certeza entrar para os melhores do ano. O quarto livro que eu li em janeiro foi no Kindle Unlimited, foi Verity, da Colleen Hoover. Eu li em inglês. Se você lê em inglês e você assina o Kindle Unlimited, leia Verity. É um livro maravilhoso, muito diferente de todos os livros que eu já li da Colleen Hoover. É um thriller que dá vários sustinhos. Eu fiquei super agoniada em alguns momentos. E foi um livro que me deixou presa durante muito tempo. Eu não conseguia parar de ler. Eu queria saber o que ia acontecer. Eu queria saber quem estava falando a verdade, o que estava acontecendo. Então, leia Verity, é super, super, super recomendado. Adorei, já quero Verity no Brasil. Quando chegar no Brasil, com certeza eu vou comprar a versão física, porque eu gostei muito desse livro. Gente, traz Verity pro Brasil, pelo amor de Deus. E aí, como eu tava empolgadíssima com a Colleen Hoover depois de ler Verity, o próximo livro que eu peguei foi mais um livro da autora. Eu peguei, então, É Assim que Acaba. Gostei muito do livro, ele trata de um tema bem pesado, um assunto muito atual, um assunto que precisa ser discutido. Incrível, eu gostei muito. Colleen Hoover arrasa, né, gente?
E o sexto e último livro que eu li em janeiro foi Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolff, que é uma autora nacional. Eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro, porque eu leio pouquíssimo livro nacional, é uma coisa que eu quero corrigir. É um livro incrível, a escrita da Clarissa é muito versátil. Às vezes ela narra em primeira pessoa, às vezes ela narra em terceira pessoa. Tem até um conto, um dos contos, são vários pequenos contos, né? E tem uma das partes, são vários pequenos contos que se cruzam, é importante ressaltar. E em uma das partes ela escreve até em segunda pessoa, que eu acho incrível. Quase nunca a gente vê livros escritos em segunda pessoa. Então é um livro que eu gostei demais, demais, demais. E é um livro que você começa descontraído e depois você vai ver que ele vai ficando pesado e vai ficando tenso. Você fala, caramba, eu gostei muito e recomendo demais essa leitura. E é isso, gente. Foram esses os livros que eu li em janeiro. Eu li 6 livros. Fiquei muito feliz porque geralmente eu leio 3, 4 livros por mês, então foi um mês muito positivo, comecei muito bem o ano. Vamos então agora para os livros de fevereiro. Em fevereiro eu só li 3 livros e eu vou falar sobre eles agora. Eu comecei o mês lendo Palácio de Mentiras, da Erin Watt, eu acho. Eu li no Kindle Unlimited, eu nem tenho mais ele, eu devolvi já. E é um livro de desfecho da trilogia Royals, né, The Royals. São livros que eu gosto muito, eu adorei Princesa de Papel, depois acho que foi Príncipe Partido, né? E o último, Palácio de Mentiras. Eu gosto muito desses livros, são livros para você se divertir, para passar o tempo, quando você quer ler uma coisa leve, uma coisa que vai te divertir sem te fazer ter grandes reflexões. O segundo livro que eu li em fevereiro foi uma grande decepção e eu fico muito triste de ter que falar isso, porque é um livro da Jenny Han. Eu amo a Jenny Han, é uma autora que os livros dela me deixam muito felizinha. Mas eu não gostei de O Verão que Mudou a Minha Vida. O que acontece? O primeiro livro que eu li da Jenny Han foi um livro que ela escreveu em parceria com aquela Siobhan Vivian, que é aquela trilogia Olho por Olho, Dente por Dente, Fogo contra Fogo. Eu adorei aquela trilogia e aí eu li lá em 2013 esses livros. E quando saiu, então, Para Todos os Garotos que Eu Já Amei aqui no Brasil, e eu vi que era da Jenny Han, que era a mesma autora dessa trilogia, eu corri pra comprar. Amo Para Todos os Garotos que Já Amei, então fiquei mais apaixonada ainda na autora depois disso, e aí ficava louca pra ler O Verão que Mudou Minha Vida, porque eu nunca encontrava e tal, e aí a Intrínseca relançou, só que o livro é muito bobinho, mas fico muito triste de ter que falar isso de um livro da Jenny Han, porque é uma das autoras que eu mais gosto. E o terceiro e último livro que eu li em fevereiro foi Ressurreição, do Machado de Assis, que eu li aqui nessa coleção de todos os romances do Machado de Assis, é aquele box. E assim, gente, eu tava com muito medo de ler, porque eu tenho um problema sério com o Machado de Assis. Quando eu tava no colégio, eu fui obrigada a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu odiei. Então, eu tava com muito medo de ler Machado e não gostar de novo. Ressurreição é o primeiro romance do Machado de Assis que foi escrito na fase romântica do autor e eu adorei demais o livro. Vai entrar também com certeza para as melhores leituras do ano. Foi um livro que eu gostei demais, recomendo, é bem curtinho e vale muito a pena. Tô gostando muito desse meu novo contato com o Machado de Assis. Vamos então agora para as leituras de março. Março eu também só li 3 livros. O primeiro livro foi You, da Caroline Kepnes, que foi o livro que deu origem à série de mesmo nome, You, né, que tá na Netflix. E acho que todo mundo já sabe, né? O livro vai contar a história do Joe. Joe é um stalker, ele persegue a Beck, que é uma menina, estudante de letras, eu acho. Não sei, ela quer ser escritora. E ela entra lá na livraria em que o Joe trabalha e o Joe fica obcecado por ela e ele faz de tudo pra ficar com ela, tudo mesmo. E tem um personagem crucial que existe na série que não existe aqui no livro. Então, por isso no livro o Joe consegue ser um personagem ainda mais perturbador, porque tinha um personagem na série que tornava o Joe mais humano. Quem viu acho que sabe de quem eu tô falando. E esse personagem não existe no livro, então no livro o Joe é tipo psicopata total mesmo. Creepy, que medo. O segundo livro que eu li em março foi então Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella. A Sophie Kinsella é uma autora que eu gosto demais, sempre me divirto com os livros dela. Esse aqui não foi diferente, mas devo dizer que achei um pouquinho diferente dos outros livros que ela está acostumada a escrever. E o terceiro e último livro que eu li em março foi Estúpida Eu, da Camila Coutinho. É ela contando a trajetória dela, como ela criou o blog dela, que era o Garotas Estúpidas, como ela conseguiu transformar isso numa empresa, na carreira dela. É um livro que parece que não vai ter grandes conteúdos, mas ela fala bastante sobre empreendedorismo.
Mas eu acompanhava no início Garotas Estúpidas e adorava, então pra mim é um livro que fala de uma época da minha vida também, de quando eu acompanhava blogs de moda e tal, essas coisas. Então foi isso, gente, foram todos esses livros. Eu li 12 livros até agora nesse trimestre, dá uma média de 4 por mês, que é realmente o que eu tô acostumada a ler. Não adiantou nada janeiro eu ter lido 6, porque depois nos outros meses eu li 3 e 3. Mas tá bom, é isso, é mais ou menos o que eu tô acostumada a ler, 4 livros por mês, 12 livros. Eu quero ressaltar também que eu estou lendo há séculos, desde janeiro, O Festim dos Corvos. E tô lutando, tô nessa luta, eu leio, paro. Não é que eu não esteja gostando do livro, eu adoro esses livros, eu adoro essa série, mas eu tô lutando com esse livro, é o que eu mais tô demorando pra ler. Os outros todos eu lia, conseguia ler em um mês. Esse tá demorando, eu tô enrolando um pouco. E tô lendo também Estilhaça-me, que também vem comigo, acho que desde fevereiro, e eu não tô gostando. Eu só tô lendo porque eu não quero abandonar o livro. Mas é um livro que tá sendo difícil pra mim, eu não consigo me importar com o que tá acontecendo. Eu vejo muita gente falando bem desse livro, mas pra mim não tá rolando muito não. Então é isso, 12 livros. Agora vamos para mais um trimestre e que seja ótimo também, né? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo para todo mundo. Tchau.